Oi, eu sou o Billy e eu sou a Belu. Eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais e como elas estão influenciando hoje em dia. Mas como elas mostram padrões irreais. Enquanto eu faço maquiagem de Gyaru. A gente pode começar falando sobre edição, uso de filtros, essas coisas assim, né? E também Photoshop. Que antigamente era muito exagerado. Hoje eu não vejo tantas pessoas mais usando Photoshop. Mas usam mais filtros, usam mais... Ainda uso Photoshop, mas não tanto quanto antigamente, eu acho, né? E antigamente também, 2018 por aí, tinha gente que até mudava a proporção do cabelo, até que mudava a proporção do corpo, que tentava me deixar mais fino, mudava tudo que era coisa só pra deixar o corpo fino. Inclusive, no canal do Gianluca, eu adoro o Gianluca, acompanho ele desde muito cedo. E ele já disse que ele já pegou PNG de cabelo, colocou em cima dele e editou. E dá pra ver que isso afeta muito a gente. Isso afeta muita gente, principalmente sendo pessoas negras, principalmente sendo acima do peso. Se você, por exemplo, tem o cabelo cacheado. Hoje em dia não é tão desvalorizado cabelo cacheado, cabelo ondulado. Porque tem essa online, por exemplo, né, que vende produtos e faz muita publi pra cabelo cacheado e pra cabelo fora do padrão. Quer dizer, não é fora do padrão, tecnicamente, porque muita gente tem cabelo cacheado, cabelo ondulado. Só que, por causa da internet e por causa dos padrões, né, por exemplo, o modelo, sempre tem esse negócio de pessoas não citarem seus cabelos como eles são e acabarem me avisando ele uma hora ou outra. O que é engraçado, né? Não é engraçado, mas se a gente fosse ver pessoas usando seu cabelo natural, a gente ia ver o tanto de gente que tem cabelo cacheado, que tem cabelo ondulado. Só que, por pura pressão, às vezes até mesmo de casa, se você tiver cabelo, se você tem cabelo cacheado, se você tem cabelo ondulado, você provavelmente já ouviu da sua casa, né, dos seus amigos, por que você não usa seu cabelo? E também pessoas acima do peso. Poxa, hoje em dia também já é mais... Não é tão tabu quanto era antigamente, mas, poxa, imagina antigamente como não era mais normalizado, né, era mais problemático você ser acima do peso, né. As pessoas mais viam problemático do que o realismo em si. E tem gente que às vezes se coloca em um lugar muito vergonhoso, ou um lugar muito doloroso pra ficar magro, pra se editar, pra não gostar do seu próprio corpo e modificar ele, sabe? Dá pra perceber que hoje em dia tem muito aquele negócio da comparação, né? Sempre a grama do vizinho é mais bonita que a minha grama, né? E a sensação de não ser bom o suficiente tá instaurado desde muito tempo. Tanto... qualquer coisa, na verdade, mas... filtrando... eu queria mais falar sobre... né, corpos. Por exemplo, uma pessoa que treina muito, que faz academia muito, que se esforça pra caramba, faz dieta. Só que às vezes o corpo dela, a genética dela, não consiga processar nutrientes tão rapidamente, né? E acaba que ela fica acima do peso. Só que a gente não tem esse negócio de... será que eu sou ectomorfo? Será que eu sou mesomorfo?
Não, a gente só pensa, eu quero ser magro, não quero ficar gordo, não quero ser acima do peso. E às vezes, muitos padrões são até inalcançáveis, né? Tipo, em animes, por exemplo, em entretenimento, como nas séries, revistas, modelos. Por exemplo, no anime. O anime não tem corpos reais, a maioria deles não tem. A gente vai achar um ou outro que apresenta personagens femininas com um corpo real, né? Não um corpo totalmente modificado pra ficar. Pra ser mais aceito pelo público masculino, sabe? Até mesmo dentro de subculturas como o Gyaru, pode ter essa competição velada, sabe? E se achar melhor que o outro. Por mais que você tente seguir todos os padrões, mesmo assim vai ter gente tipo. Ai, por que você não tá usando cílios inferiores? Ai, por que você não tá usando lente de contato? Ai, por que você não tá usando isso? Ai, por que você não tá usando aquilo? Sendo que a própria subculturas, né, eram pra ser estilo alternativo. Um estilo que ele é contra o padronismo, sabe? Só o padrão. Só contra. Não é só contra, mas que vai contra esse perfeitinho, essa sociedade regrada, que só vive com um estilo de vida, com um estilo de maquiagem, sabe? Eu já me senti assim. Às vezes quando você começa, principalmente no Gyaru, você se sente tipo, nossa, quantas regras, quantas coisas assim pra fazer. E isso eu vou me aprofundar em outro vídeo. Mas voltando, eu já me senti assim por causa da pressão estética. Teve vezes que eu, quando era criança, eu já olhei pra mim e pensei que tava acima do peso. Só que não, eu tava do mesmo jeito que eu sempre fui. Eu sou uma pessoa magra. E eu tava magro naquela época, mas por causa do que colocava na minha cabeça, eu pensei que eu tava acima do peso. E enfim, isso não mudou em mim, porque depois eu olhei de um jeito melhor pra mim, digamos assim. E na verdade eu não me importo com isso. Claro que eu nunca fiquei acima do peso pra saber como é essa pressão de ficar magro. E por um lado não tem problema você se inspirar, às vezes é um péssimo exemplo, mas às vezes a Virgínia Fonseca. É só que você precisa equilibrar. Você tem que se amar, mas também se for te fazer melhor, perder peso, não tem nenhum problema em si. É só que se isso afetar negativamente a sua saúde mental, o seu físico, você entrar em dietas desnecessárias e você se machucar também, isso é um problema. E às vezes a gente tem que olhar pra si mesmo e perguntar, isso realmente vai me fazer bem? Isso vai me fazer feliz de verdade? E eu acho que uma coisa importante é a gente manter nossos gostos e a nossa personalidade. Por exemplo, eu sou um próprio exemplo. Eu gosto da cultura Gyaru, eu gosto da subcultura Gyaru, e eu gostei de como é, eu comecei a moldar a subcultura a partir de mim, das roupas que eu uso, das roupas que eu gosto, por exemplo, roupas mais largas, enfim. E isso não muda que eu seja Gyaru. Isso só me faz... Na verdade, isso só me faz me sentir melhor na subcultura, mesmo tendo uma roupa diferente. Eu ainda sou eu e ainda estou me vestindo de eu. E se essa felicidade, e se isso modificar, e se isso afetar a sua felicidade, né? Se você gosta muito do seu corpo e às vezes a pressão ela te deixa muito mal,
E isso é uma coisa bem prejudicial. É melhor que a gente esteja. É melhor que a gente esteja bem consigo mesmo. E por exemplo, às vezes o que a pessoa vê, né? Às vezes o que a gente vê numa pessoa acima do peso, às vezes não é o que ela é. Ela pode ter uma dieta saudável, ela pode ser saudável. E o corpo dela faz ela feliz, mas infelizmente o padrão estético, o padrão de beleza, ele bota muita pressão e acaba fazendo outras pessoas espalharem preconceito. O Gyaru foi justamente criado para isso, para ter a sua personalidade própria e não sair daquela mesmice de meninas com a pele branquinha, muito bondosas, muito certinhas e com a maquiagem sem maquiagem, sem muita maquiagem, sem muita informação, só com o que tem no rosto. E também Gyaru sempre se propôs sair dessa coisa de cópia perfeita. O Gyaru é muito... A subcultura Gyaru é muito além, né? Não fica só em roupas fofinhas, não fica só no blush bem marcado. Às vezes você pode ser Roku, que é elementos de rock. Às vezes pode ser Himekage, que são elementos mais fofinhos e mais rosa, e babados e pérolas. Ou às vezes você pode usar estampa oncinha, enfim, é muita coisa. E não existe o perfeito, principalmente no alternativo, não existe o perfeito. Claro que existem alguns padrões até no alternativo, né, que é bom você seguir. Não são padrões que afetam negativamente a nossa imagem. Às vezes são só padrões que ajudam a gente como pessoa também. Eu gostaria de encorajar vocês a encontrar o seu próprio Gyaru. Você vai ser feliz quando você perder peso? Tudo bem. Se você é feliz com o seu corpo acima do peso, tudo bem também. Se você é uma pessoa feliz com o seu cabelo cacheado, tudo bem. Se você alisar o seu cabelo, tá bom. Desde que isso te faça feliz e desde que isso não te faça mal mentalmente. E eu gostaria de perguntar a você, que talvez se você for padrão, o que diferencia você das pessoas ao seu redor? Enfim, me conta nos comentários se você já se sentiu pressionado também e como você lida com isso. Tchauzinho!